Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus por esse dia, nós louvamos a Deus por sua vida, por cada irmão e irmã que ainda vai adentrar aí, as ondas da nossa live, nesse tempo precioso no qual Deus tem nos permitido de estarmos levando a palavra de Deus, entoando juntos em uma só voz louvores ao nosso Deus através da internet. E nessa noite não é diferente, porque é o dia que o Senhor fez, e nesse dia nós estamos alegres. Cremos que a mão do Senhor é sobre nós, cremos que as bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre todos nós e sobre a nossa casa. Então, com muita alegria, nós queremos orar nesse tempo inicial deste culto, uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós convidamos você, meu irmão, você, minha irmã, a erguer a sua voz na sua casa, a declararmos que o nosso Deus ele é soberano, que o nosso Deus ele é poderoso e muito digno de ser louvado, exaltado, acima de tudo e acima de todos. Então, onde você está na sua casa, nós convidamos você a fechar os seus olhos, elevar o teu pensamento a Deus, a você se desligar agora de tudo que você está fazendo, a você desligar agora de tudo que possa atrapalhar, tirar a tua atenção aí na sua casa, e juntos, em uma só voz, nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos declarar que nosso Deus ele é soberano, que o nosso Deus ele é exaltado no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos, ó Pai, por tudo que tu és em nossas vidas. Nós somos muito contentes, ó Pai, felizes, ó Deus, em saber, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, em saber, ó Deus, que o Senhor tem estado conosco dia após dia, e nós nos alegramos no Senhor, ó Pai. Nós podemos, ó Pai, respirar, nós podemos, ó Pai, enxergar, abrir nossos olhos, nós podemos, ó Pai, estar em família, nós podemos estar, ó Pai, ligados com o Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos livre acesso ao Senhor, Deus, e nessa noite, nós te louvamos por esse dia, nessa noite, nós te louvamos por nossas vidas, nós te louvamos, ó Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso sustento. Tudo isso, ó Pai, é graça do Senhor sobre nossas vidas, tudo isso, ó Pai, é a tua misericórdia que tem sido constante em nossas vidas, e nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, de todo o nosso coração, e a ti, Deus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é exaltado, ó Pai, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é nosso bom Pai, que o Senhor, Deus, é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos e queremos declarar que tão somente o Senhor é exaltado. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, vamos louvar nosso Deus, querido, declarando que Ele é exaltado. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Declarei ao Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele é exaltado, vamos declarar a igreja. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Somente Ele é o Senhor, querido, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, querido. Nós louvamos a nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor no nome de Jesus, queridos. Queremos convidar toda a igreja que nos ouve, que nos assiste nessa noite, a você, meu irmão, você, irmã, que tem um pedido de oração. Você tem essa liberdade no seu coração de digitar aí nos nossos comentários, na nossa página, no nosso Facebook, deixe seu pedido de oração, seja também um pedido de agradecimento ao nosso Deus, né? Fique à vontade, a liberdade, né? Na presença do nosso Deus, a liberdade no Pai. Nós estamos, aleluia, ligados a Ele, ligados a essa videira, ligados ao nosso Senhor Jesus. Então nós convidamos você, meu irmão, minha irmã, que tenha pedidos de oração, a digitar aí nos nossos comentários, a conversar conosco, entregando aí o seu pedido, o seu agradecimento ao nosso Deus. E no decorrer desse culto, nós iremos orar, nós iremos clamar junto, que nós cremos que nosso Deus está presente aqui, nosso Deus está presente aí na sua casa, nosso Deus está presente em todos os lugares, que onde chega essa live nessa noite, nós cremos isso, nós cremos no poder, que é no nome de Jesus. Então nesse culto de oração, no decorrer dele, nós queremos orar, nós queremos declarar sobre nossas vidas mais ricas bênçãos do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Então fique à vontade aí na sua casa, digite pra gente o pedido de oração, e assim nós vamos continuar declarando que nosso Deus é o nosso Pai, nosso ajudador, nosso Pai presente, aquele que tem caminhado conosco, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos abraçado, nos acolhido a esse tempo de dificuldade. E por mais que parecia a situação, né, ela está nos cobrindo, nos sufocando, assim que nós parecemos que nós estamos lutando nas nossas guerras, parece que nós somos cercados por tantas coisas ruins, querido. Mas eu quero te lembrar, através dessa canção, que nós somos guardados, protegidos, nós somos curados, somos libertos, salvos pelo amor de Deus, pelo amor do nosso amado Jesus Cristo. Então, através dessa canção, nós queremos declarar isso ao nosso Deus. Parece que somos cercados, mas na verdade nós somos guardados por Deus, e nós louvamos o nosso Deus essa noite por isso. Então, aí na sua casa, com alegria no seu coração, com toda a intensidade no seu coração, erga a sua voz e declara essa canção em nome de Jesus. É assim que eu luto minhas guerras. Declaramos todos juntos. É assim que eu luto minhas guerras. Mais uma vez declare. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Declare, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Sim, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Declare, parece que sou cercado, mas somos guardados por Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Com Jesus nós podemos tudo, querido. E assim que eu luto minhas guerras. Oh, assim
assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Deus. Parece que estou cercado, mas somos guardados por ti. Parece que estou cercado, mas somos o nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nós cremos que a mão do Senhor é sobre nós, queridos. Nós cremos que a mão do Senhor é sobre cada filho e filha dele, no qual clamo pelo nome dele. E através dessa canção nós declaramos que somos guardados por Deus, nós somos restaurados por Deus, nós somos amados por Deus. Maior é que está em nós do que está no mundo, queridos. Maior é que habita em nós do que habita neste mundo. Nós cremos e nós declaramos nessa noite que nosso Deus é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família, é o Senhor que tem cuidado de todas as coisas, e tem nos livrado da morte, e tem nos livrado de Satanás, e tem nos livrado de toda a peste. E nós cremos nesse nome que é todo poder. Nós cremos nesse nome que é poder de curar, de restaurar o paralítico, de fazer o ferido ser curado, de dar visão ao cego que não vê. Nós temos o poder no nome de Jesus que restaura a família, casamento, lares destruídos. E é neste nome, querido, nós convidamos você a clamar nessa noite, a entregar a sua vida. Mas que pareça, as circunstâncias pareçam que está te afogando, te sufocando, maior é nosso Deus, maior é nosso Deus. E nós acabamos de declarar isso e declararemos de novo nessa noite, que parece que estamos cercados, mas somos amados pelo Senhor, somos guardados pelo Senhor, somos livrados pelo Senhor. Nós convidamos você a declarar isso novamente na sua casa, com toda a fé, no nome de Jesus, que é todo o poder, e nós louvamos e declaramos: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, na certeza, ó Pai, que somos guardados pelo Senhor, Deus. Nós te adoramos, te agradecemos, ó Pai, na esperança, Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai. Nós sabemos que enfrentaremos lutas, sabemos, ó Pai, que enfrentaremos dificuldades, sabemos, ó Pai, que encontraremos, ó Pai, portas fechadas, Senhor Deus, Pai, o desemprego, ó Pai, a falta de dinheiro, mas nós cremos, ó Pai, confiamos, descansamos no Senhor, que fez os céus e a terra, ó Deus, o Deus que tem estado no controle de tudo, Pai, o Deus que tem nos surpreendido dia após dia. Nós glorificamos, ó Pai, porque no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos pede para que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e nós cremos, ó Pai, que com Jesus nós venceremos, ó Pai, no nome de Jesus, nesse nome que é todo poder, ó Pai. Nós glorificamos, nós exaltamos todo o nosso coração, porque Tu és o nosso Deus, o nosso bom Pai. Aleluia, aleluia. Vamos continuar declarando o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai.
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você, Jesus. É você. Aleluia. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Então somente você, Pai. É você. Aleluia. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto
da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E nos faz entender, nos faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sim, Deus, é tudo sobre o Senhor, Pai. É tudo sobre o Senhor, Deus. A nossa vida, Pai, a nossa família, o nosso lar nessa noite, nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor, Deus. Quem sabe, Deus, famílias desesperadas nesse momento, famílias, ó Pai, sem fé neste momento, Deus. Quando nós falamos dessa dificuldade, nós estamos não apenas relatando, Deus, essa dificuldade atual que estamos enfrentando, ó Pai, essa Covid-19, mas nós também sabemos, ó Deus, que muitos enfermos, ó Pai, se encontram encamados, ó Deus, da Tua igreja. Nós sabemos, ó Pai amado, que há muitos relacionamentos sendo destruídos, ó Pai. Há famílias em lágrimas essa noite, ó Deus. Pai, nós queremos um poder que é no nome de Jesus. E é neste nome, ó Deus, que nós nos erguemos nessa noite e declaramos, ó Pai, que este lar é do Senhor, este casamento é do Senhor, ó Deus, este filho, esta filha, este neto, essa neta, ó Pai, este pai, essa mãe, esse avô, essa avó, é do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que tudo está no controle de Tuas mãos, ó Pai. Nada foge de Tuas mãos, nada foge, ó Pai, do Teu controle. E nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, pedir, ó Pai, que o Senhor, Deus, vá de encontro a cada coração nessa noite, ó Deus. Vá de encontro, ó Pai, a cada necessidade nessa noite, ó Deus. Nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor pode intervir, Deus, em todas as situações. Nós cremos que há poder, ó Deus, no Seu nome, há poder no Senhor, ó Pai. E no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Deus. Pedimos, ó Pai, do Teu consolo, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Deus, no nome de Jesus, lares, ó Pai, sejam restaurados. No nome de Jesus, filho e filha, Pai, possa, Deus, ser restaurados, trabalhados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Deus, que no nome de Jesus, que neste lado, Deus, onde o desânimo já se adentrou, Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor invada, Pai, com a Tua alegria, Deus, no nome de Jesus, que nós queremos que a Tua alegria, a nossa força, a Tua alegria tenha nos sustentado dia após dia. Nós clamamos o nome de Jesus, ó Deus, porque nós cremos que é tudo, Pai, tudo, Pai, é sobre o Senhor na nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, ó Pai amado, é Teu, é do Senhor, Deus, no nome de Jesus. Nós entregamos a nossa igreja, nós entregamos a nossa cidade, nós entregamos, ó Pai, o nosso estado, nós entregamos, ó Pai, o nosso Brasil, nós entregamos essa nação, Deus, no nome de Jesus, que nós cremos, ó Pai, que há poder, Deus, em Teu nome. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode, ó Deus, mudar a situação, Deus, do nosso país, nessa nação, e nós clamamos, ó Deus, que no nome de Jesus, acima de todo e qualquer pedido, que a Tua vontade prevaleça, o Teu querer prevaleça sobre nossas vidas, porque também nós cremos, ó Pai, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, Deus, nos nossos corações, ó Deus, e nós, no nome de Jesus, nós descansamos no Senhor, nós entregamos a nossa vida no Senhor, entregamos, ó Pai amado, este irmão, essa irmã que está nos ouvindo nessa noite em Tuas mãos, e nós queremos descansar no Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos, ó Pai, o nosso caminhar no Senhor, e nós cremos que do Senhor, Deus, tem virtude, do Senhor vem graça, do Senhor vem força, do Senhor vem milagre, do Senhor vem poder, do Senhor vem alegria, gozo, Deus. Nós te glorificamos nessa noite e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus, querido. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Querido, nós queremos convidar a nossa irmã Aline, que trará a mensagem nessa noite. Nós sabemos que Deus, assim como Ele tem nos usado, usará também da palavra dEle para abençoar a sua vida, para levar esse evangelho da paz sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento nessa noite, no nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus.
Amém. Amém. Glórias a Deus. Saúdo você que está aí na sua casa e convido você a pegar a sua Bíblia para nós meditarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando e orando a Deus o que Ele queria que eu compartilhasse com os irmãos hoje, diante de tantas palavras, tantas coisas maravilhosas que nós temos ouvido nesses dias. Eu tenho certeza que se você está na sua casa aproveitando bem este tempo, você tem se alimentado de palavras maravilhosas, porque nós temos tido a oportunidade de acompanhar tantos cultos online, tantas lives. Então, palavra é o que não falta, está à nossa disposição. Mas Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje algo que fez parte da minha devocional na semana passada, e o texto base que nós vamos ler está lá em Josué, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 14. Então, Josué 14, do 6 ao 14. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia, mantenha ela aberta, nós vamos voltar várias vezes nos versículos. E diz assim a palavra: Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos entender um pouquinho o contexto desse texto. Aqui, nesse momento, Israel já havia entrado na terra prometida. Depois de sair do Egito, depois de passar 40 anos do deserto, eles finalmente haviam chegado naquela terra que mana leite e mel, como Deus já tinha prometido para eles antes. E aqui Josué era o líder do povo, no lugar de Moisés. Moisés já havia morrido, e nesse momento aqui Josué estava começando a distribuir aquela terra entre as 12 tribos. Eles entraram, conquistaram a terra, e agora era o momento de Josué distribuir a terra, cada parte para uma tribo. E essa distribuição, ela seria feita por sorteio, conforme Deus já tinha ordenado antes. Porém, antes do sorteio começar, a gente vê aqui no versículo 6, que Calebe, acompanhado de outros descendentes ali da tribo de Judá, chega até Josué e lembra o que Deus tinha falado para ele em Cades-Barneia. Deus tinha prometido algo a Calebe. E no restante aqui do texto que a gente leu, Calebe vai lembrar Josué do que tinha acontecido naquele episódio
45 anos antes. E o que Deus tinha falado? O que Deus tinha prometido para Caleb? No versículo 7, Caleb começa dizendo assim: eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Essa história, esse episódio, está lá registrado em Números, no capítulo 13 e 14. Se você quiser abrir, deixar sua Bíblia aberta nisso, nós não vamos ler esses 2 capítulos inteiros, mas leia depois. Leia com detalhes essa história para você ver, né, para você entender exatamente o que aconteceu. Mas deixa sua Bíblia aberta aí em Números 13 e 14, você vai acompanhando comigo. Eu vou tentar fazer um resumo do que aconteceu nesses 2 capítulos, nesse episódio em que Deus faz essa promessa a Caleb. Então, 45 anos antes dessa situação aqui, que a gente acabou de ler, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, já fazia ali poucas semanas, alguns meses, e eles estavam numa cidade chamada Cades Barneia. Essa cidade, ela ficava na fronteira sul com a terra de Canaã, a terra prometida. Então eles estavam ali com um pezinho na terra, estavam na porta de entrada na terra. Era o momento do povo se preparar para entrar e conquistar aquela terra. E aí Deus dá uma estratégia para Moisés. Ele diz para Moisés que antes do povo avançar, do povo entrar, que Moisés escolhesse 12 homens que fossem espiar, que fossem sondar aquela terra. Isso está lá em Números 13. E aí então Moisés escolhe um homem de cada tribo, né, um de cada uma das 12 tribos, e diz que aqueles homens fossem até aquela terra, espiassem a terra, mas era para eles espiarem a terra, mas era sabido que aquela terra já era deles. Eles já tinham uma promessa. Eles já tinham, aquela terra já era posse daquele povo. Eles precisavam apenas criar estratégias para conquistar, mas eles já tinham uma promessa. Isso era muito importante. Então, escolhidos aqueles 12 homens, eles vão. E eles fazem 40 dias de exploração na terra. Eles percorrem toda a terra, colhem do seu fruto. Estava numa estação de muitos frutos, então o texto menciona que eles colhem os frutos. O texto também menciona, Números 13, que eles visitam uma cidade chamada Hebrom. E se vocês se lembram bem, a gente acabou de ler lá em Josué 14, que é justamente essa cidade Hebrom que é dada a Caleb como herança. Mas tem um detalhe muito importante sobre Hebrom que a gente precisa destacar. Hebrom também é o lugar onde estavam enterrados os patriarcas. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, eles estavam enterrados ali em Hebrom. Ou seja, Hebrom era um poderoso lembrete da promessa de Deus, a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas aquele lugar de lembrança da promessa, estava dominado por um povo chamado Anaqueus ou Anaquins, que eram um povo grande, eram considerados gigantes e eram também guerreiros renomados. Eles eram conhecidos como guerreiros muito, muito poderosos. Então, esses espias foram até lá, sondaram a terra, colheram frutos, sondaram ali Hebrom, viram esse povo gigante, esses guerreiros, e aí então eles voltam. 40 dias depois, eles voltam, apresentam para Moisés os frutos da terra e relatam que, de fato, aquela era uma terra muito boa, que manava leite e mel, que era exatamente como Deus tinha prometido, que tudo que Deus tinha falado que tinha naquela terra realmente tinha, mas eles concentraram o seu relato nos habitantes da terra, que eram aqueles gigantes, que eram muito mais fortes do que eles, e nas cidades fortificadas. E falaram que seria impossível conquistar aquela terra. Isso está lá no capítulo 13 de Números, nos versículos 30 em diante, 30, 31, diz lá que eles relataram, olha, vai ser impossível a gente conquistar essa terra, porque aquele povo que está lá é muito mais forte que nós. As cidades são muradas. Então,
aquele relatório gerou um caos no meio do povo. Porque toda aquela fala daqueles espias fez o povo se esquecer das promessas de Deus, do propósito maior de Deus que estava por trás de tudo aquilo. Que responsabilidade aquela fala influenciar, determinar o comportamento do povo. E aí um parênteses aqui, irmãos. Aquele relatório dos espias era falso? Era fake news, como a gente está ouvindo tanto hoje? Não, não era falso. Realmente aquela terra estava dominada por povos inimigos. Realmente eles eram muito mais numerosos que o povo de Israel, eles eram muito mais fortes, eles eram gigantes, muitos gigantes. Não sei se vocês sabem, mas tem registros em que esses gigantes tinham até 2,70 metros de altura. Então, realmente, eles diz aqui que eles se sentiram como gafanhotos. Realmente, olhar para aqueles homens de 2,70 metros. As cidades muradas, elas tinham muros de 6 metros de largura por 7,5 de altura, com guardas no topo. Então, o relatório negativo que eles apresentaram não trazia informações falsas, mas o mais importante aqui, e que é justamente o que eles esqueceram, que eu estou enfatizando desde o começo, havia uma promessa. Eles olharam pela perspectiva errada. Eles colocaram o foco, eles se concentraram na coisa errada, na informação errada. E o povo foi junto. E aí no capítulo 14 de Números, a gente vê que o povo desanda. Eles se rebelam contra Deus, murmuram, rejeitam a terra, o que equivalia a rejeitar a aliança que Deus tinha feito com eles. Eles dizem até que seria melhor eles morrerem naquele deserto do que entrar naquela terra e ter que enfrentar aqueles inimigos. Então, Deus concede o desejo insensato do coração deles. E aí é para a gente pensar que a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente diz, com as coisas que a gente fala, que a gente deseja. A gente pode até lembrar de um ensinamento de Jesus, que diz que a gente vai ter que prestar contas de cada uma das palavras descuidadas que a gente falar. Então, o povo desejou morrer naquele deserto e foi exatamente isso que Deus permitiu que acontecesse. Mas no meio de todo aquele caos, se levantaram 2 homens cheios de fé e que enxergaram a situação por uma outra perspectiva, enxergaram com clareza. E ao verem o pecado ali de Israel, eles rasgam as roupas deles, indignados com aquela situação, e eles acrescentam: não, a terra por onde nós passamos é extraordinária, não sejam incrédulos, não sejam rebeldes. Incredulidade. Esse foi o maior pecado que o povo cometeu ali. Na verdade, naquele momento, eles pensaram que Deus não seria capaz. Diante daqueles inimigos, diante daqueles fatos que eles estavam enxergando, eles pensaram que Deus não seria capaz de cumprir a sua promessa, de cumprir a sua palavra e derrotar aqueles inimigos e entregar a terra nas mãos deles. Fé é a certeza de que Deus vai cumprir aquilo que ele falou. E aí então Moisés intercede a Deus pelo povo, o povo tinha se rebelado, Deus então fala: então tá bom, então vamos, vou desconsiderar a minha promessa. Mas aí Moisés intercede pelo povo com base naquilo que Deus tinha falado, e Deus responde com perdão e com juízo. Perdão no sentido de que ele manteve a sua promessa, ele manteve a sua aliança com o povo, mas aqueles que tinham desprezado a Deus, que tinham se rebelado contra ele, jamais veriam a terra. E Deus cumpre a sua promessa na geração dos mais jovens, E aí então todo esse episódio aqui resulta no quê? Num retrocesso. Aquele povo que já estava ali com o pezinho na terra, que já estava pronto para entrar na terra, no dia seguinte teve que dar meia volta e voltar para o deserto em direção ao Mar Vermelho. E aí, segundo a palavra diz aqui, que segundo o número de dias que os espias sondaram a terra, seria
o número que eles levariam as suas culpas pelo deserto. 1 ano para cada dia, ou seja, 40 anos. 40 anos eles levariam as culpas pelo deserto, até que toda aquela geração morresse e apenas os filhos, a próxima geração, entraria na terra. E por causa da fé e da fidelidade de Josué e Caleb, eles seriam poupados. E aí lá em Números 14, 24, Deus faz a promessa para Caleb. Eu vou ler aqui para vocês. Mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo vagou os 40 anos pelo deserto, e Josué e Caleb tiveram a concretização da promessa. Eles entraram na terra, e o texto que nós lemos lá em Josué 14, nós vemos que Deus fez a Caleb exatamente aquilo que ele tinha prometido aqui em Números 14. Ok, entendemos toda essa história, mas o que nós podemos trazer para ela hoje? Para a nossa vida, trazer dessa história para a nossa vida hoje? O que nós aprendemos com isso? E a primeira coisa que eu queria destacar: diante dos inimigos, nós precisamos escolher qual vai ser a nossa perspectiva. Eu falei para vocês ali que quando aqueles espias chegaram em Hebrom, eles tinham 2 opções: olhar para os inimigos, aqueles gigantes que estavam ali, que eram mais fortes que eles, mais numerosos que eles, e com isso eles iam ficar intimidados. Ou eles poderiam ter olhado para o túmulo dos patriarcas e ter se lembrado da promessa, ter se lembrado que Deus já estava cumprindo. Deus já tinha tirado eles do Egito de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, cheia de milagres. Só que eles preferiram olhar para os gigantes. Eles poderiam ter olhado para o fruto daquela terra e ter visto de fato, essa é a terra que Deus prometeu, realmente aqui tem tudo que Deus prometeu, mas não, eles olharam para os gigantes. E aí a pergunta que fica para nós: aonde nós temos colocado os nossos olhos nesses dias? E olhar pela perspectiva de Deus, irmãos, não é fingir que o inimigo não existe. Não, não é isso. Porque se a gente for pensar, qual o objetivo de Deus mandar os espias para aquela terra? Ele podia ter mandado o povo invadir a terra logo de uma vez e conquistar, e ter ido à frente deles e derrotado os inimigos. Mas não, ele mandou que os espias fossem à frente para que o povo soubesse o que eles iriam enfrentar, para que eles se preparassem, para que eles tomassem as decisões certas, para que eles definissem as estratégias. Então o bom senso aí era muito valioso para o cumprimento do propósito de Deus. Então sim, os inimigos, eles estavam lá, eles eram reais. Então o povo não precisava fingir que os inimigos não existiam, mas eles precisavam era colocar os olhos em Deus. Saber dos fatos não pode tirar os nossos olhos da perspectiva de Deus, de que Ele é maior que os gigantes, de que Ele era maior que as muralhas, que Ele é maior que todas as coisas. Você precisa se lembrar hoje que Jesus é o nome sobre todo nome, o nome que está acima de toda autoridade, o nome que está acima do nome de qualquer governante, de qualquer doença. O nome de Jesus é maior do que qualquer outro nome. Então, nesses dias, irmãos, dias tão difíceis, em que o inimigo realmente está lá fora, dias de perspectivas negativas, nós precisamos elevar os nossos olhos para o alto. A gente precisa colocar os nossos olhos no caráter de Deus, em quem é Deus, no amor, na bondade de Deus, na justiça dele. Lembrar de que Jesus é o príncipe da paz. Precisamos colocar os nossos olhos nessas coisas. Então, primeira coisa, diante dos inimigos, escolha a perspectiva certa. Segunda coisa, diante de um cenário negativo, nós precisamos escolher o que nós vamos falar. A gente precisa ser cuidadoso para expressar o nosso parecer diante das situações. A opinião negativa dos espias teve consequências desastrosas para o povo. O povo poderia não ter se deixado levar? Poderia, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco.
Mas aqueles espias tinham uma responsabilidade. Eles não foram escolhidos de qualquer maneira, eles eram líderes, eles eram homens respeitados pelo povo. Moisés escolheu ali entre os cabeças de cada tribo para que eles fossem lá espiar a terra. Então aqueles homens tinham uma responsabilidade. E sejamos nós, líderes ou não, tenha você uma grande influência, ou de repente uma pequena influência, uma influência sobre poucas pessoas, as nossas palavras sempre vão influenciar a atitude daqueles que estão ao nosso redor. As pessoas que muitas vezes confiam nos nossos conselhos. Então as suas palavras, elas vão gerar ou vida ou morte. O que elas estão gerando? O que você está falando dentro da sua casa nesses dias? O que você está declarando dentro da sua casa nesses dias? O que você está postando nas suas redes sociais? Isso tem gerado vida ou morte? Você tem levado mais esperança ou você tem levado as pessoas a pecarem? Como os espias fizeram, a murmurarem, a reclamarem mais, a sentirem mais medo. A gente viu ali na história que Caleb, ele teve muita coragem, porque ele foi na contramão daquilo que os outros 10 espias estavam falando. E ele trouxe uma fala diferente, ele trouxe ânimo para o povo. E aí se vocês vão ler depois os 2 capítulos de Números aí completos, vocês vão ver que no final o povo queria até apedrejar Caleb e Josué, porque eles realmente foram na contramão. Mas olhem que maravilhoso, vamos voltar agora lá para o texto de Josué, que a gente leu no começo. Olhem que maravilhoso no versículo 7, o que Caleb fala aqui. No finalzinho do versículo, ele diz que ele trouxe um relatório totalmente sincero. Ou, de repente, em algumas outras versões, vai estar assim, como estava em meu coração. Ou seja, Caleb falou baseado naquilo que estava dentro dele. Na convicção, na fé que estava dentro dele. Do que você se lembra quando a gente fala isso? Quando Jesus nos ensina, né? A boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio de quê? E aí eu quero te dar uma dica. Aproveite esses dias em casa para fazer uma faxina. Mas não uma faxina somente nos cômodos aí da sua casa, mas no seu coração. Não sei se vocês já viram alguém falar, ou de repente leram aí na internet, que até a natureza, irmãos, ela está sendo purificada nesses dias. Que nas grandes cidades o ar está menos poluído, que os rios estão menos poluídos, por conta, né, as pessoas estarem mais em casa, menos movimento, menos turistas, enfim, muitos comércios, fábricas não funcionando, os carros não estão nas ruas. Então, realmente parece que Deus está purificando o ambiente, purificando a natureza, purificando o universo, e Ele quer purificar principalmente os nossos corações. Odres restaurados, como nós aprendemos no retiro nosso de carnaval esse ano, nós precisamos restaurar o nosso interior para receber o vinho novo, o novo que Deus quer derramar sobre nós. E a gente só vai transbordar desse vinho novo sobre a vida das pessoas se a gente estiver cheio dele. E para estar cheio, precisa estar primeiro purificado. Então, ainda ali no texto, né, de Josué, depois que Caleb fala isso, que ele trouxe um relatório totalmente sincero daquilo que estava no coração dele, ele ainda diz assim, no versículo 8, mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo. Olhem só o poder, né, o que as palavras negativas daqueles espias causaram no coração do povo. Fizeram derreter o coração do povo de medo. Deixaram aquele povo desesperado. E esse, então, é um momento para nós pensarmos. Nós, cristãos, é a oportunidade que nós temos, irmãos, de chamarmos as pessoas à paz. Mesmo em meio às piores circunstâncias, mesmo em meio a situações tão difíceis, é momento de nós demonstrarmos paz, demonstrarmos serenidade, demonstrarmos esperança, porque nós reconhecemos o quê? Que a nossa vida depende de Deus. É Ele quem determina o início e o fim da nossa história na Terra. Então nós podemos confiar nisso. Então vocês estão comigo aí? Ponto 1.
diante dos inimigos, precisamos escolher a perspectiva. Ponto 2, diante de um cenário negativo, precisamos escolher o que vamos falar. E por fim, ponto 3, diante das más notícias, precisamos nos firmar em quem Deus é e nas suas promessas. No ponto 2, eu coloquei a gente na perspectiva dos espias. Nós não podemos assumir um papel igual daqueles espias que trouxeram um relatório negativo. Agora, eu quero nos colocar na perspectiva do povo. Como eu disse agora há pouco, o povo poderia ter deixado de ser influenciado por aquele relatório negativo dos espias? Sim, poderia mesmo. Por quê? Porque eles também conheciam as promessas. Não eram só os espias que conheciam as promessas. Eles também conheciam. Eles também tinham vivido na pele todos aqueles milagres, sido tirados do Egito com a mão poderosa de Deus, atravessado o Mar Vermelho a pés secos. Eles tinham participado daquilo. Mas eles também se esqueceram de tudo. Eles se esqueceram de tudo que eles sabiam sobre o caráter de Deus. E aí, todo aquele povo se juntou naquele desespero. Foi todo mundo levado pela mesma onda, né? Todo mundo Maria vai com as outras ali. Não teve sequer um que parasse e ponderasse sobre a situação. Diante daquelas más notícias, eles sentiram medo. E foi o medo que os fez esquecer de tudo que Deus já tinha dito. O medo paralisou aquele povo. E aí, então, sobre isso, eu quero convidar você a ler mais um texto. Está lá no Salmo 112. Salmo 112, a gente vai ler os versículos 7 e 8. Primeiro nós vamos ler o versículo 1. Salmo 112, 1. E depois o 7 e o 8. Só para vocês entenderem melhor o contexto. Diz assim a palavra, Salmo 112, 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Agora o 7. Esse homem que teme ao Senhor, que tem satisfação nos seus mandamentos, ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está bem seguro e ele não terá medo. Até aí. Olha que maravilha o que esse texto, o que esse salmo fala para nós. Que o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos de Deus, ele não teme as más notícias. Elas chegam. Aqui não está escrito que as más notícias não chegam, elas chegam. Mas o coração daquele homem, os pensamentos dele, os sentimentos, as emoções vão estar firmes, inabaláveis, estáveis, sem desespero, sem grandes oscilações, confiantes no Senhor. As más notícias, elas vão bater a nossa porta, muitas vezes. Aí a gente não precisa ficar também ansioso a ponto de ficar esperando a má notícia chegar, né? Será que é hoje? Será que é agora que ela vai bater? Mas também a gente não precisa correr atrás das más notícias. Elas vão vir. Mas quando elas chegarem, nós vamos poder olhar para elas e dizer, você não vai dominar o meu coração. Irmãos, essa palavra, ela é primeiro de tudo para mim. Porque quem me conhece um pouco melhor sabe, eu sou uma pessoa que eu fujo de noticiário, fujo de jornal. Eu não gosto, não faz... Tem pessoas que acho que são mais sensíveis, outras que são menos sensíveis a notícias trágicas, a ficar vendo tragédias, né? Eu confesso que eu sou das mais sensíveis. Então eu evito, né? Para que eu vou encher a minha mente? Mas nesses dias que nós estamos vivendo, está sendo inevitável. Nós precisamos assistir até aos jornais para a gente se informar, para a gente saber como agir diante das situações. Mas Deus, quando eu li esse texto, Deus me fez pensar, Aline, como você vai reagir diante das más notícias? A sua estabilidade emocional, ela vai depender de boas notícias? E aí, mais do que nunca, nós estamos tendo a oportunidade de exercitar
o que esse texto está falando para nós. Como nós estamos reagindo diante das más notícias que nós recebemos? E aí o versículo 8 diz lá, né, que o coração do homem que teme ao Senhor, ele está bem seguro. O meu corpo físico, o mundo ao meu redor, as circunstâncias ao meu redor, a economia, pode não estar tão segura assim, mas o meu coração, o meu interior, esse sim pode e deve estar bem seguro. Os dias maus, eles sempre vão revelar aonde depositamos nossa confiança. Será que a nossa confiança está na nossa saúde, na estabilidade financeira, na nossa capacidade de sair para trabalhar e ganhar a vida, estudar, construir o nosso sucesso, construir o nosso futuro? A nossa confiança está nessas coisas? E aí quando essas coisas são ameaçadas, e agora? Como que fica o nosso coração? Desesperado? Será que a gente está muito bravo em casa porque a nossa vida deixou de ser normal? Quando será que as coisas vão voltar ao normal? Tudo isso, né, tem passado pelo meu coração e é interessante a gente refletir. Essa crise, ela tem nos colocado diante de um espelho que a gente não gosta muito de olhar. Por quê? Porque é um espelho em que nós enxergamos as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade, os nossos medos. Mas o texto aqui está nos falando, irmãos, que o coração ele está firme porque ele está confiante no Senhor. A nossa confiança precisa estar nele, em quem ele é. E ele é bom. Uma frase que eu ouvi uma vez do pastor Ed René Kivitz, que eu nunca esqueci. Uma frase simples, mas Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. E tudo serve para o seu bom propósito. Ele é fiel. Que você confie nessas palavras nesses dias. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Tudo o que Ele falou, Ele cumpre. Ele cuida de nós. E o cuidado dEle por nós não está relacionado simplesmente a sermos guardados das tragédias, mas ao nosso destino final. O fato de Deus cuidar de nós não significa que nós não vamos ficar doentes. De repente não significa que ninguém que você conheça vai ser contaminado pelo coronavírus. Não significa isso, irmãos. Não estamos imunes. Mas o cuidado de Deus sobre nós, ele está relacionado principalmente ao nosso destino final. E aí eu quero ler um último texto com vocês, antes de nós orarmos. Está lá em João, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. E diz respeito a essa maior promessa, a maior de todas que nós temos nele, que a gente possa consolar o nosso coração, guardar o nosso coração nessas promessas nesses dias. João 11, 25 e 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus termina perguntando. E eu deixo essa pergunta para mim. Aline, você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Você crê que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que está nele tem a vida eterna. Aquele que está em Jesus tem a maior de todas as promessas. O nosso destino final, a nossa terra prometida. Que você possa confiar nisso nesses dias. Alimentar o seu coração com a palavra e manter o seu coração bem seguro, como diz o Salmo 112. Amém? Convido você a orar comigo nessa hora, entregando a Ele as suas preocupações. Nós vamos orar também, os irmãos que colocaram aí pedidos nos comentários, né? Se você deixou o seu pedido aí nos comentários do Facebook, do YouTube, nós vamos orar nesse momento. Que você me acompanhe, concorde comigo aí nessa oração. Pai de amor, nós nos rendemos a Ti nesta hora, Senhor. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça esteja sobre nós nesses dias.
Obrigada pela Tua palavra que traz tantos exemplos, ó Pai. Tantos exemplos de homens que foram fiéis e perseverantes na fé e alcançaram, Senhor, as promessas que o Senhor fez. Ah, Deus, assim como foi Josué, assim como foi Caleb, que nós possamos nos levantar nesses dias, Pai, como uma voz de esperança, como portadores de boas notícias, portadores de boas novas, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos declarar ao mundo que o Senhor é a esperança, que Jesus é o nome sobre todo nome, que em Ti está o remédio, que em Ti está a vida, que em Ti está tudo o que precisamos, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, não só, Senhor, por esta pandemia, como já foi orado aqui pelas autoridades, pelos profissionais de saúde, Senhor, continuamos apresentando todos esses diante do Teu altar, aos Teus pés, Senhor, e eu apresento, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que está assistindo nesta hora, Pai, que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, Senhor, que o nosso coração esteja seguro, que as nossas emoções estejam guardadas em Ti, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que as coisas ao nosso redor podem estar, Senhor Deus, desmoronando, ó Deus, mas se o Senhor está conosco, nós não temos o que temer, nós temos o Senhor, ó Pai, ao nosso lado, guardando-nos, livrando-nos, ó Pai, lutando por nós, Senhor. E se algum mal nos sobrevier, sabemos que o Senhor caminhará ao nosso lado em todo o tempo, Pai. Nos ajuda a confiar nisso, Senhor, de todo o coração. A não vacilar, Pai, quando as más notícias chegarem, Senhor. Pelo contrário, Senhor, a sermos a voz contrária, que vai declarar a esperança, que vai sim reconhecer os inimigos, que vai sim reconhecer as dificuldades, mas que vai reconhecer e declarar que maior é o Senhor sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pedido a Deus que os meus irmãos fizeram ali, seja por saúde, Senhor, seja pelas famílias, sejam relacionamentos, ó Pai, o Senhor conhece cada necessidade, ó Deus. E nós confiamos também, ó Pai, que o Senhor é poderoso para realizar aqui nesta terra, Senhor, maravilhas, milagres, coisas que só o Senhor pode fazer. Ah, Deus, leva-nos a experimentar, Pai, esse novo do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha realmente sacudir, ó Pai, a Tua igreja, Pai, nesses dias difíceis, que possamos aprofundar o nosso relacionamento contigo, que possamos limpar o nosso coração para receber o vinho novo, Pai, para experimentarmos o novo que o Senhor tem preparado para nós. Leva-nos, Senhor Deus, a este lugar, a esse novo nível com o Senhor, Pai, novo nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, todas as nossas expectativas, colocamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. A Ti pertence a terra, a Ti pertence o domínio, Pai. O Senhor controla, Senhor, todas as nações da terra, Senhor. Ah, Deus, dá ordens, ó Pai, aos Teus anjos, ó Pai, a nosso respeito, como diz a Tua palavra, para nos guardar, para nos livrar, para batalhar por nós, Pai, na luta contra este inimigo, Senhor, o inimigo destes dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, e já Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade e fidelidade. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe você, que você tenha recebido essa palavra, o Espírito Santo possa trabalhar aí mesmo e completar aquilo que for necessário. Amém? Nosso pastor dará alguns avisos antes de nós encerrarmos o culto. Amém. Graça e paz a você que nos acompanha, e você que está conosco desde o início, você que acompanhou essa palavra abençoada que veio de encontro ao nosso coração. Nós queremos agradecer a vocês e pelo retorno de cada um de vocês aqui na nossa página, pela palavra que vocês receberam aí em casa. Muito obrigado a você que compartilhou, você que devolveu de uma forma positiva essa palavra que você recebeu, essa palavra que você ouviu aí diretamente aqui da igreja, mas recebeu aí na sua casa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dando a todos vocês uma noite de paz e uma noite de alegria, assim como nós ouvimos aqui a partir dessa palavra. Eu quero
somente antes de finalizarmos o nosso culto, passar para você que está em casa alguns avisos. E o primeiro deles é que amanhã, às 19h15, nós teremos a nossa célula online, ou seja, a nossa célula que acontece semanalmente, toda quarta-feira, ela vai acontecer amanhã de forma online, ou seja, estaremos aqui compartilhando com você uma palavra e queremos convidar você para participar deste bate-papo, desta conversa que nós teremos amanhã, portanto, a partir das 19h15. Também, a partir de amanhã, nós estamos convocando toda a igreja, estamos convocando todos vocês para que nós nos juntemos em um propósito de estarmos até a Páscoa por 12 dias orando e jejuando, apresentando diante do Senhor as nossas vidas. E o tema que nós vamos trabalhar é o sangue de Jesus, que é aquele que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus derramado que nos justifica, o sangue de Jesus que ao ser passado nos umbrais das portas, ele nos livra, ele nos guarda de todo mal. E nós vamos compartilhar diariamente uma palavra com você, para que você faça o seu devocional, para que você também esteja jejuando, esteja colocando diante do Senhor as suas necessidades. Então, convido você que me acompanha, para que você a partir de amanhã faça esse propósito com o Senhor. Pastor, qual é o jejum que eu devo fazer? Você vai aí determinar qual é o jejum melhor para a sua saúde. Tem pessoas que não podem ficar em jejum por longo tempo, outras pessoas preferem tirar algum alimento. Então, faça aquilo que o Senhor gerar no seu coração, e que realmente nós estejamos juntos nesse propósito, a partir de amanhã, 1º de abril, até o dia 12 de abril, que é o dia que nós celebramos a Páscoa. São esses 2 recadinhos que eu quero passar aí para vocês. No mais, que Deus abençoe, que Deus conceda para você uma noite tranquila, de renovo, e que continuemos firmes no propósito, sabemos que Deus está cuidando de nós. Eu convido você para nós orarmos uma vez mais, finalizando assim o nosso culto dessa noite. E mais uma vez, muito obrigado por cada retorno, por cada palavra que vocês deram a nós. Isso é muito importante, porque nós sabemos que você está aí, do outro lado, mesmo distantes fisicamente, mas no mesmo propósito, e certamente sendo abençoados por palavras que têm edificado a vida de muitas pessoas. Oremos juntos. Se você puder aí também se juntar a mim em oração, nós finalizamos assim o nosso culto dessa noite. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que pôde acompanhar esse culto de oração nessa noite. Pai, sabemos que, como já foi orado aqui, muitos têm as suas lutas, os seus desafios, e nós apresentamos ao Senhor, Pai, cada um e cada uma com a sua dificuldade. Conforme foi pedido aqui, Senhor, continuamos entregando nas Tuas mãos os profissionais de saúde, aqueles, ó Pai, que têm trabalhado arduamente no cuidado, Senhor, das vítimas deste vírus que está aí, Senhor, assustando muitas pessoas. Oramos também pelas famílias, oramos, ó Deus, pelas igrejas, oramos, Senhor, pelos líderes, oramos, Senhor, por todos aqueles que agora precisam de um toque de restauração da parte do Senhor. Obrigado pela vida da Aline, que nos trouxe essa mensagem poderosa. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que esteve envolvido nesta transmissão, neste culto dessa noite. Nós abençoamos a vida de cada um, abençoamos cada lar, cada família, em nome de Jesus. E pedimos que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você, meu irmão e minha irmã, e seja sobre todo o povo de Deus, espalhado na terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. E que Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe a todos, que você tenha uma noite tranquila e um restante de semana debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.